Quando a gente fala de comunicação, parece que todo mundo entende, tá? Eu sei o que é comunicação. Mas o que as pessoas não se atentam é que talvez uma palavra, para mim, tem um significado diferente. Exato. Né? Mas quanto mais específico você é na instrução, na sua comunicação, menor vai ser o ruído. Cada um de nós temos a nossa personalidade. A nossa personalidade ela é formada pela nossa vivência, pela nossa criação, pelas nossas experiências, pelo nosso perfil comportamental. Fala pessoal, bom demais na conta? Seja muito bem-vindo aqui ao programa Impulso. Meu nome é Bruno Penido. E o meu Aline Eloá. E Aline, a gente está aqui para a galera que está chegando aqui agora, que talvez não nos assistiu. O que é o programa Impulso? O programa Impulso é um momento que a gente tem uma troca de ideias, traz aqui assuntos que são relevantes para uma empresa. Então, para você, dono de negócio, aqui você vai poder aprender muito com essas trocas que a gente tem nesse programa. Aqui a gente procura ser o mais prático possível, trazer até mesmo uma questão para você, um olhar diferente sobre algo que você talvez acha que já conhece muito. Então, a gente sempre quer a busca aqui de agregar algo para você, empresário e empreendedor, tá? Então, já vou te convidar, já se inscreve no nosso canal, bota o dedo no sininho ali que é para você não perder nenhuma notificação e, se possível, já desce o dedo no like, que também fortalece o nosso canal aqui, tá? E toda quinta-feira, às 19h30, tem vídeo novo no canal, tá? É isso aí. Aline, e nosso tema de hoje? O que a gente vai falar? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é aplicado apenas dentro de uma empresa. Na verdade, é algo que acontece em qualquer lugar, dentro da nossa casa, no trabalho, enfim. Até nas tribos indígenas acontece. Exatamente. A gente vai estar falando aqui sobre conflitos, né, e como gerenciar esses conflitos. Legal. E por que é tão importante a gente trazer isso no contexto pro empresário? Independente se ele vai ser aplicado na vida pessoal ou na empresa. Por que você considera tão importante falar sobre isso? Bom, primeiro vamos explicar o que é o conflito, né? O conflito ele é ali uma desavença entre duas pessoas. Então, são pessoas que têm ali visões sobre um assunto, sobre uma determinada situação, visões distintas, e que aí pode gerar ali um conflito. E quando há um conflito, muitas vezes surgem problemas. Surgem problemas ali na comunicação, surgem problemas de que um não aceita a opinião do outro, e aí pode gerar problemas maiores para a empresa. Então, esse é um tema que é muito importante porque muitos empresários muitas vezes não sabem como lidar com os conflitos. E os conflitos existem. Né? De fato, eles existem, a gente não consegue fugir deles, a gente, de fato, tem que saber como tratar cada situação. E aí, o conflito, existe ali vários tipos de conflitos. Né? Então, a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, para que o empresário possa ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado dos tipos de conflitos, alguns, né, tipos de conflitos que tem, e para que ele saiba também a melhor forma ali de direcionar, não somente o empresário, mas líderes também. Né? Quem trabalha diretamente com pessoas precisa ter essa habilidade de gerenciar conflitos. Legal. Eu considero, né, complementando o que você falou, eu considero extremamente importante porque está totalmente ligado à comunicação. E a comunicação ela não se restringe somente a palavras, ela também tem gestos, expressões, né, posturas. Então, isso diz muito sobre algo. E a gente, da experiência que nós já tivemos, a gente já pegou situações que eram um conflito e você fala assim, eu não acredito que isso aqui é um problema. Assim, algo, às vezes, extremamente infantil, mas acontece. E aí, a outra parte, uma parte ali que vai intermediar, tem que ter essa capacidade. Porque senão acaba que aquele problema que era um problema infantil acaba impactando não só as pessoas que estavam ouvindo, mas outras pessoas. E aí vai se tornando um problema maior, né? Exatamente. E realmente, a maioria dos conflitos, a causa raiz é algo muito pequeno, mas que a pessoa ali... Deu um significado. Ela deu um significado e ela muitas vezes não teve o controle emocional, e aí aquilo gerou-se um problema muito maior, né?
Então, assim, vamos falar um pouquinho dos tipos, né, de alguns tipos de conflito que tem, até para a gente já poder trazer esse conhecimento e essa visão, para depois a gente falar um pouquinho sobre a questão do fato. Né? Vamos lá. O primeiro deles a gente pode citar aqui, ó, o conflito de comunicação mesmo, né? Aqui a gente está falando sobre os tipos, né? Sim. Quer entrar por esse? Pode ser, pode ser. O conflito de comunicação, quando a gente fala de comunicação, parece que todo mundo entende, tá? Eu sei o que é comunicação. Mas o que as pessoas não se atentam é que talvez uma palavra, para mim, tenha um significado diferente. Exato. Né? Então, às vezes eu falo, eu quero respeito, mas o que eu entendo como respeito é diferente para o outro. Então, nessa comunicação, muitas vezes o que o outro está falando para ele não está me faltando com respeito. Porque na vivência dele, na experiência dele... Tem um significado. Tem um significado e aquilo é normal. Mas, na minha vivência, na minha experiência, eu entendo que é uma falta de respeito. Então, eu saber, muitas vezes, de fato, entender o que o outro está querendo me dizer e eu também conseguir me comunicar de forma clara para que não haja ruídos na minha comunicação, é extremamente importante para se diminuir ali a probabilidade de se ter um conflito relacionado à comunicação. E a gente pode também pegar um gancho disso, porque assim, na comunicação, por mais que às vezes você é extremamente específico, muito claro, ainda pode existir ruídos, né? Sim. Ou seja, a pessoa ter a interpretação sobre uma coisa. Então, por mais que você é extremamente cauteloso, cuidadoso, você vai minimizar os impactos. Mas se a outra pessoa entende uma coisa, você também tem que ter a postura de, olha, estou falando disso, dessa maneira. Inclusive, a gente vai fazer uma recomendação de leitura aqui também que ensina perfeitamente essa uma dinâmica. Técnica, né, de comunicação. Uma técnica, né? Para que você minimize esses e para que você administre isso, né? Exatamente. E é interessante, né? Ainda falando nesse ponto da comunicação, muitas vezes os conflitos acontecem dentro da empresa de uma brincadeira. Muitas vezes alguém faz uma piada, alguém faz um comentário e aí se gera um conflito por algo que era para na verdade ter sido um momento uma descontração. Exatamente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e com os nossos colaboradores a gente sempre trazer, né, essa visão, esse conhecimento para de fato tomar cuidado da forma com que você vai brincar, porque às vezes a outra pessoa ela não gosta. Acontece muito nas empresas isso. De eu vou brincar e o outro entende de uma forma errada. Não, e eu posso até entrar num exemplo aqui bem grave, tá? Mas não a gravidade pelo que aconteceu, mas pela interpretação que a pessoa teve. Teve uma situação em que uma pessoa falou uma frase, né? Perguntou se ela tinha namorado. E essa pessoa que perguntou, ela é uma pessoa que intelectualmente ela não tem todo o desenvolvimento intelectual. Então, ela é portadora de necessidades especiais. E falou assim, sem maldade. A outra pessoa entendeu de uma maneira tão assim bruta, de falar assim que era uma falta de respeito, levantou uma bandeira muito pesada e aquela situação ficou assim, que era uma coisa totalmente simples de falar assim, não, aconteceu isso, não pode aqui, ou esse assunto não é para ser tratado aqui, mas virou uma coisa tão séria que deu-se o nome de assédio. Então, ou seja, o significado que a pessoa deu para aquilo virou um problema tão grande, mas que não envolveu somente os dois ali. Começou a envolver, 10, 15 pessoas. E era uma coisa que poderia ter sido resolvida ali. E aí é um outro ponto, né? Muitas vezes tem situações graves, justamente que o empresário ali, vamos dar, né, não sabe como direcionar a situação. Você fica sem saber o que fazer, porque ao mesmo tempo que era uma coisa que poderia ter sido resolvido no momento... também tem a percepção da pessoa. Então, você tem que saber como direcionar a sua comunicação nessa gestão do conflito para não inflamar ainda mais esse conflito. Não, e o mais louco é que essa situação que eu falei aqui, a pessoa que foi fazer a intermediação
teve o mesmo significado de falar, não, olha, ele é portador de necessidade, assim e tal. Teve a mesma visão. E essa pessoa foi tida e falou assim, nossa, você está acobertando um abusador. Eu falo assim, meu Deus, é muita loucura. Então, ou seja, até a pessoa que vai fazer a gestão disso tem que ter o cuidado de falar assim, as duas partes têm que ser ouvidas, as duas partes têm que ser atendidas. Inclusive, a gente vai falar disso aqui ainda hoje, né? Então, até o gancho que eu queria pegar é o quê? Aconteceu um ruidinho aqui e tal, eu vou deixar quieto, eu não vou falar nada. Até isso, o não fazer é uma ação. Sim. Você não dar a solução, você não dar ali, resolver aquilo ou conduzir aquilo de uma maneira que os fatos sejam esclarecidos e se alguém deve desculpar alguém se ajustar, fica uma situação complicada que pode se agravar. Sim. Como aqui a gente fala diretamente para empresários, eu sempre falo, nunca deixe algo sem ser resolvido. Às vezes você não sabe como direcionar aquilo naquele momento, mas você precisa resolver e ao menos dar ali um retorno no sentido, estou verificando, para que a pessoa também não crie ali na cabeça dela que ela foi abandonada, a visão esquecida. de que não foi dado a devida atenção. Né? Então, assim, quando a gente fala de conflito, é um emaranhado de coisas que a gente tem, sim, que saber ali lidar e saber como falar para que não exista esse conflito ali de comunicação, né? Que esse é um dos tipos e um ali dos principais, inclusive. A gente pode falar de outro ou você quer alguma coisa para complementar? Vamos falar sobre conflito de personalidade. Tá. Cada um de nós temos a nossa personalidade. A nossa personalidade ela é formada pela nossa vivência, pela nossa criação, pelas nossas experiências, pelo nosso perfil comportamental. Então, eu não posso querer que o outro entenda e enxergue o mundo da mesma forma com que eu enxergo. Às vezes tem pessoas que querem colocar a goela abaixo. O que eu estou falando é verdade absoluta. Não existe nenhuma outra. Não existe nenhuma outra. E, na verdade, não. Na verdade, a gente sempre fala, né, na programação neurolinguística, a gente fala, mapa não é território. O que quer dizer isso? Quer dizer que a maneira com que eu enxergo ali o mundo é diferente do outro. Então, eu não posso querer impor algo do meu mapa no mapa do outro. E essa questão da personalidade também é algo que gera muito conflito. E dentro de empresas a gente consegue ver claramente isso quando a gente olha o perfil comportamental das pessoas. Porque existe um perfil comportamental. Vou trazer a técnica do DISC, que é uma das mais conhecidas, que é o D de dominante, o I de influente, o S de estável e o C de conforme. O D... Só para eles entenderem, o S de estável é porque é stable. É em inglês. É em inglês. O D, que é o dominante, ele gosta das coisas rápidas, ele quer ver o resultado rápido. O I, ele tem a necessidade de se relacionar. Né? Por exemplo, o D já é um que não tem a necessidade de se relacionar, ele vai e bate. Papum. O I não, ele tem essa necessidade de conversar, de fato se relacionar. O S, ele foge de conflito. O S é um que, se você tiver um conflito, ele pula fora. Ele pula fora. Ele fica ali em cima do muro, porque ele não quer, de fato... desagradar ninguém. Exatamente. O C, ele já conforma, então tem que estar tudo muito certinho. Se uma pessoa que é do D trabalha com o C, por ser tudo certinho, ele demora muito tempo para fazer uma entrega, enquanto o D quer aquilo para ontem. Então, gera-se conflitos por conta das necessidades pessoais. O D quer a coisa rápida, o C quer a coisa ali certinha. E ele tem a necessidade de ter a certeza que está 100% certo, para daí ele, de fato, entregar. Então, essa questão da velocidade entre os perfis ali gera também conflito. E aí vem muitas vezes aquelas falas, é lerdo, não entrega. Né? Devagar demais. Devagar demais. Eu que tenho que fazer, né? Só eu que tenho que fazer porque a pessoa tem necessidade de que seja rápido. Então, assim, essa questão do perfil comportamental, que está relacionado também à personalidade,
influencia também muito na questão de conflitos. Então, é muito importante para quem lidera pessoas ter esse conhecimento, pelo menos o básico ali do perfil comportamental, porque daí você muitas vezes vai entender por que aquela pessoa está agindo de determinada forma. E você, tendo esse conhecimento, você consegue direcionar de uma melhor forma. E você consegue mostrar daí para a pessoa que, tá, para você isso é importante, mas para aquele outro perfil isso é importante. Vamos fazer um acordo para que possa ali satisfazer as duas partes de alguma forma, né? Então, é extremamente importante para quem é gestor ali de pessoas ter esse conhecimento de fato sobre e quando a gente fala de perfil, né, comportamental, existem 9 tipos de Variações de perfis. Não 9 tipos de variações de perfis, como que eu vou dizer? É como se fosse 9 tipos de personalidades ali que está envolvida com esse perfil. Que também, daí, cada uma delas tem as suas necessidades específicas. Né? E vale lembrar que na personalidade não é só o perfil comportamental da pessoa, mas, por exemplo, as crenças dela, a religião, a cultura, os costumes. Então, pensa só, o quanto... inclusive, isso até aconteceu, acho que no Big Brother, né? Tinha uma pessoa que é de uma religião, acho que era Umbanda, né? E aí as pessoas falavam coisas sobre a religião dele, ou seja, sobre a pessoa dele. Então, ou seja, mas não conhece a religião dele. Para quem conhece a Umbanda e estudou, sabe a origem, sabe do que se trata. E religião é uma coisa, cada um tem a sua. Então, ou seja, não te dá o direito de fazer uma crítica ou de rotular aquela pessoa em cima disso. Então, e hoje, se a gente for pensar, uma das maiores guerras que já é milenar é por questões religiosas. Se você vai para o Oriente Médio ali, é conflito atrás de conflito e geralmente por causa de questão de religião, ou seja, do que cada um acredita. Um tem a verdade absoluta, o outro tem a sua verdade absoluta, mas as duas não combinam. E aí, tiro, porrada e bomba, infelizmente. Né? Isso não é uma coisa de se rir, infelizmente é trágico, mas a gente pode aprender com isso aqui. Mesmo a gente tem os nossos conflitos, tem os nossos problemas, mas a gente não pode reclamar de nada, porque é bem mais pesado lá, né? Aí você já está até entrando em conflitos mundiais mesmo, né? Para você ver como existem conflitos de vários tipos. De tudo enquanto é jeito. De tudo quanto é jeito. Bom, qual outra? Aí a gente tem o conflito de personalidade. Não, isso aqui é o que a gente acabou de falar. Desculpa. O conflito de expectativa. Nossa, olha, eu tô loucão. Conflito de expectativas. O conflito de expectativas linka um pouquinho com o de personalidade, que é até o exemplo que eu dei. Eu tenho uma necessidade, né? O outro tem outra. Só que quando eu falo de expectativas propriamente dito, geralmente quando tem alguma entrega, algum acordo que é feito dentro da empresa, seja entre departamentos, enfim. Eu crio uma expectativa sobre aquela entrega que vai ser feita. Certo? Uhum. Então eu tenho que alinhar a expectativa. Inclusive com o cliente. Às vezes nós temos conflitos de expectativas com clientes, porque eu falei que vou entregar A, o cliente entendeu que eu vou entregar B, e aí a hora que chega lá é C, por exemplo. Então, assim, eu tenho que estar muito bem alinhado o que cada pessoa espera de determinada ação, de determinado serviço, o que ela espera de determinado resultado, para que não gere esse conflito de expectativa. Por exemplo, se eu te peço um relatório, me entrega um relatório, Bruno, me entrega um relatório financeiro desse mês. Eu não fui específica o que eu quero nesse relatório. Então, na minha cabeça, eu estou gerando várias expectativas, que você vai me trazer determinadas informações. Só que eu não fui específico. Então, na sua cabeça me pediu um relatório financeiro. Você vai fazer conforme a sua cabeça. A hora que você me entregar, aí eu vou falar, putz, não era isso que eu queria. Eu não fui específica. Tomar muito cuidado, porque às vezes daí vou querer brigar com você, porque você não entregou aquilo que eu imaginei que você fosse me entregar. E você foi a pau, né, em cima disso. O que eu aprendi com o tempo, né? Isso eu aprendi muito e também tive que investir, eu tive que ir atrás disso. Mas quanto mais específico você é na instrução, na sua comunicação,
menor vai ser o ruído. Então, ou seja, se eu estou falando para a Aline, olha, amanhã a gente tem essa atividade assim, assim para a gente fazer e tal, tal, tal. Eu tenho uma expectativa de terminar ela em tal horário, da gente entregar isso, desse jeito assim. Então, ou seja, a pessoa já fala assim, peraí. Aí, às vezes, a outra pessoa fala assim, olha, mas no meu entendimento, a gente não vai conseguir fazer isso, porque a gente não recebeu aquilo, isso e isso. Então, ou seja, eu já faço um ajuste. Eu já vou saber o que eu posso esperar e a outra pessoa também. Então, clareza, quanto mais específico é a sua e mais clara, é porque clara não tem como você mensurar, né? Mas quanto mais específica é a sua comunicação do que de fato você quer passar para o outro, melhor vai ser o resultado. E uma outra coisa que eu aprendi é a comunicação é de responsabilidade do comunicador. Se eu comuniquei uma coisa para a Aline e a Aline não está compreendendo, não é culpa da Aline, é culpa minha. Nesse conceito de a comunicação é responsabilidade do comunicador. Então, cabe a mim fazer a averiguação se você entendeu o que eu passei. Se você vê pessoas que têm uma comunicação estruturada, principalmente vendedores, ele a todo momento ele faz perguntas de confirmação. Faz sentido para você? Você compreendeu isso? Porque se a pessoa fizer assim, ou se fizer assim, aí você fala, opa, peraí. Então, se ela não entendeu, eu preciso ser mais específico e eu preciso adaptar a minha comunicação para falar de uma maneira que seja aquela pessoa possa entender. Né? Sim. Um outro exemplo também, trazendo aqui, né, de conflitos de expectativas. Aconteceu com a gente. Nós compramos um produto através do Mercado Livre? Do Mercado Livre. Nossa, não fala disso não. Que era para ser entregue ontem, né? O prazo máximo era ontem. E a pessoa nem tinha postado. A pessoa não tinha postado, mas quando foi perguntada, ela falou, postou ontem, ela falou 9 da manhã, não tinha postado. Mentiu na cara dura. Isso gera um conflito com o cliente enorme. E desnecessário. Desnecessário. Porque o cliente criou a expectativa que o produto seria entregue dentro de determinado prazo. Então, são cuidados que a gente tem que ter na nossa empresa, porque às vezes a gente, de fato, cria os nossos problemas. Não, e te digo mais. Quando você opta por mentir, você, na verdade, se aquele cliente vai ficar insatisfeito, que no caso foi o que aconteceu com a gente, cara, é a última vez que você vende para mim. Exatamente. Então, ou seja, quanto te custa um ex-cliente? Entendeu? Porque se você está fazendo uma venda que você só quer vender uma única vez na vida, cara, eu começaria a pensar, quantas vezes eu posso vender para essa mesma pessoa? Tipo assim, eu não quero, por exemplo, eu tenho uma oficina mecânica. Eu não quero que ele venha aqui só porque o carro estragou. Eu quero que ele venha para fazer uma preventiva. Se ele vai lá, eu invento um monte de coisa, minto, passo a perna nele, ele vai comprar uma única vez de mim. E vou te falar, nós somos, em números, nós somos bem grandes. O Brasil tem muita gente. Mas você pode enganar durante muito tempo poucas pessoas. Mas você não consegue enganar muitas pessoas por muito tempo. Entendeu? Então, por isso que eu gosto de... Se eu não vou conseguir entregar, expressa, fala, alinha expectativa. Alinha expectativa. E isso não vale só com o cliente. Vale com o funcionário, vale com os seus pares, vale com a sua esposa, vale com os seus filhos. Entendeu? Sim. Isso é um princípio da comunicação, você alinhar expectativa. Exatamente. Então, como você falou, né? A questão do alinhamento de expectativa não é apenas, né? Trouxe esse exemplo do cliente, mas dentro da nossa empresa. Às vezes tem um prazo que o nosso funcionário precisa entregar ali determinada situação, determinado produto, produzir algo. Alinha a expectativa, vai entregar nesse prazo, vai conseguir? Tá tudo certo, como é que tá? Precisa de ajuda? Para que você não se estresse, não tenha algum outro atrito com o cliente, que às vezes você passou um prazo para o cliente. E se você vê que não vai dar, porque teve algum problema, algum equipamento ali quebrou, tenha ali a hombridade de informar o cliente.
Claro, Olha, vou ter vou um ter o atraso. problema, vou conseguir te entregar em determinada data. É muito melhor do que você... Isso você não está deixando acontecer um conflito. Porque se você deixa o cliente vir depois te cobrar, você, de fato, deixou ali que um conflito pudesse acontecer. Você toma a frente, você toma a iniciativa. Legal. Ó, vamos lá. E agora, tem aqui conflitos interdepartamentais. Nossa, quase que não sai. Conflitos interdepartamentais é justamente um exemplo clássico. Venda com produção entre departamentos. Venda vendeu algo, prometeu um prazo, produção às vezes não consegue, não foi alinhado ali a expectativa entre os departamentos. E aí gera-se o conflito entre os departamentos. Né? Às vezes fez a compra de um produto e o financeiro não pagou dentro do prazo que foi negociado. E aí às vezes perdeu aquela negociação. Isso gera um conflito entre departamentos. Então, e aí como que a gente soluciona isso? De fato, tem momentos, tem situações, técnicas que você pode aplicar, mas geralmente vai ser na conversa e tendo que alinhar expectativas ou então ter um processo muito claro em relação a prazos e aí identificar, tá? Quem que não seguiu o processo. E ajustar. Exatamente. Então, esse tipo de conflito, eu vejo que ele acontece muito mais entre departamentos de venda e produção, às vezes também expedição, às vezes a parte de logística. Às vezes o financeiro também dá uma trombada. Ah, mas eu tinha falado para o cliente que eu fazia em 10 vezes. E o financeiro falou, não posso. Também. Então, nessas situações pode ocorrer ali esses conflitos entre departamentos. Eu até já vou pular aqui, porque a gente já pode dar uma receita de como tratar os conflitos, né? A gente tá falando, a gente deu muitos exemplos aqui de coisas que acontecem. Como é que você pode fazer, né? Que caminho você segue? Ou o que não é nem o caminho, é a boa prática, né? Sim. Mas a gente pode então falar sobre como tratar. E a primeira delas é a mediação. O que é a mediação? Tá. Então nós temos algumas técnicas para poder ali gerenciar um conflito. Tá? No caso da mediação, a mediação nada mais eu tenho a pessoa A e a pessoa B, que são as duas que estão em conflitos, eu tenho uma terceira pessoa, que esse vai ser o mediador. Então o mediador vai simplesmente ouvir a situação do A, a situação do B, juntos ali, e vai mediar para que eles entrem em um consenso em relação àquele conflito que eles estão. Então, ele vai buscar fazer com que esses dois ali entrem em acordo, façam um acordo sobre aquela situação. Quem vai ser o mediador tem que ser uma pessoa com uma excelente comunicação, com uma excelente escutativa, porque ele tem que estar atento, de fato, aos detalhes, ele vai precisar fazer perguntas para, obviamente, entender mais a fundo e também saber direcionar da melhor forma para que os dois, de fato, consigam ali entrar em um acordo, tá? Então, o mediador, né, a técnica da mediação é isso. Geralmente acontece com líderes. Líderes geralmente são mediadores. Na equipe, 2 pessoas, 3 pessoas entraram ali em conflito, o líder ele faz esse papel ali de mediador. Quando a gente fala de ser mediador, tem que tomar muito cuidado também com a questão do significado que você vai dar em cima da situação. Como você falou, você precisa ser neutro. Então, se você ouviu o A, deu um significado em cima daquilo que você ouviu do A, e aí você vai ouvir o B e você pega como verdade o do A, pronto, daí já não vai ser legal, né? Então, você tem que, de fato, entender os dois lados para que você dê uma solução ali, ajude eles a entrar num acordo que vai ser bom para ambos e não apenas para um ou para outro. E aí cabe ainda a gente reforçar aqui que nesse processo de mediação, essa parte, né, que vai ouvir as outras partes, ou seja, tem uma parte neutra que vai ouvir A e B.
Ouvir não significa que você não vai dar significado, mas se você não entendeu algo ou você está querendo aprofundar, você faz pergunta. Você não dá significado. Então você vai em busca de fatos e não significados. Quando você vai atrás do fato, o fato é aquilo que de fato aconteceu, a ação, o verbo, né? A conjugação dele. Agora, quando eu vou para o significado, eu estou pegando o que eu entendi e estou falando para o outro. E o significado ainda pode ser distorcido. Fato não. Fato a Aline pegou a caneca e jogou no chão. O que isso significa? O fato a Aline jogou a caneca no chão. Agora, eu posso... E até isso pode ser a interpretação. A Aline pode ter deixado cair. Escapou. Então, o fato a caneca da Aline caiu no chão. Exatamente. Esse é o fato. Esse é o fato. Agora, se a Aline jogou porque estava com raiva, se a Aline deixou cair... Não, você é muito tranquila, você não faria isso, né? Não, né? É a nossa caneca, ó. Então, pelo amor de Deus, né? Então, sempre o mediador, ele tem que estar ali numa escuta ativa, mas buscar fatos. E para encontrar fatos, tem que fazer pergunta. Então, eu falo, um bom comunicador não é o que responde melhor, mas é o que faz pergunta. Porque uma coisa que eu aprendi quando eu recebo uma pergunta, se para mim não está claro, eu devolvo com outra pergunta, para que eu deixe mais claro ainda o que a outra pessoa precisa ouvir de mim, o que ela está buscando. Então, isso vai trazer não só clareza, transparência, mas nesse processo vai até mesmo apaziguar. Porque quando eu faço pergunta para o outro e o outro fala o fato, se ele fala o significado, você vai lá e faz uma outra pergunta em cima, até você de fato encontrar o fato. A outra parte também vai estar ouvindo. E vice-versa, quando essa outra parte for falar, se ela falar o significado, você vai lá e sintoniza para ele falar. Você vai extrair o fato. Exatamente. E quando você faz isso, você, quando A ouve o B e B ouve o A, naturalmente um já está tendo a visão do outro também. Exato. Em cima daquela situação. Isso que muitas vezes gera o conflito. Eu não consigo enxergar a situação pelo olhar do outro e às vezes eu não paro para tentar de fato entender o outro. A questão da empatia, você se colocar no lugar do outro, muitas vezes também ajuda nessa questão para não se gerar conflitos, né? Legal. Bom, vamos lá. A próxima. Agora é a negociação. A negociação, aí já é as duas partes mesmo. Uma com a outra, né? Uma com a outra, fazendo esse trabalho. De uma entender a outra e chegarem num consenso para solucionar aquele conflito. Então, são as duas pessoas já dispostas a, de fato, querer ali solucionar aquela situação que estiver acontecendo. É mais legal que aí, às vezes, não precisa as duas partes concordarem em entrar em uma negociação, mas uma parte ser flexível ao ponto de convidar a outra a entender o lado dela. E nesse processo dela entender o lado dela, ela pode também dar abertura para que o outro lado possa ouvir o lado dela. Então, não precisa estar tipo assim, não, eu quero fazer uma negociação com você. Não, uma parte pode negociar com a outra e abrir uma outra via para que a outra parte também possa entrar em negociação. Então, perfeito. A gente está falando aqui de um empresário, a gente está falando de um gestor, de um líder. Se ele tem essa capacidade, ele pode criar essa via. Agora, se ele não tem essa capacidade e tem duas pessoas, aí assim, vai ser tiro, porrada e bomba mesmo. E isso que você falou é importante. Quem está na posição de liderança, quem está à frente de uma empresa, precisa ter essa habilidade de sempre ser a pessoa mais flexível ali para justamente buscar ter esses acordos, caso ele seja a pessoa que está envolvida no conflito. Tá? Agora, quando a gente fala de, às vezes, pessoas que estão mais na operação, nem sempre elas vão ter a mentalidade para se colocar nessa posição. Então, fulano A e fulano B, que estava operando uma máquina, tiveram um atrito por conta de alguma coisa lá,
eles dificilmente vão ter essa maturidade para você começar. É um nível de consciência, Exatamente. Né? Não é impossível, porque tem pessoas que é de operação que têm uma mentalidade diferente, né? Sim. Mas, no geral, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, no geral, quando a gente fala de quem está trabalhando na operação, precisa ter um mediador ali, ou o próximo que vai ser da arbitragem. Mas, para quem tem já uma mentalidade, pessoas que gostam de estudar, quem está na posição de liderança, essas pessoas obrigatoriamente deveriam ser pessoas que se colocam nessa posição. Se eu estou envolvida em um conflito, eu vou ali da forma resolver aquele conflito. Isso é um requisito para gestão de pessoas. Sim. Assim, para a vida. Mas eu vou pegar um ponto bem importante que você falou e vou enfatizar ele. Você falou, o elemento flexível. Tem uma pressuposição da programação neurolinguística que fala, o elemento dominador de um ambiente é o elemento mais flexível. O indivíduo é o mais flexível. Então, ou seja, ser flexível não significa ser bonzinho, ser trouxa, ser capacho, mas é flexibilizar. Tá vendo uma situação? Flexibiliza. Como é que eu posso te ajudar? Eu cito o exemplo quando duas pessoas estão gritando. Tá uma gritaria, isso já aconteceu não só em cliente nosso, a gente já presenciou, mas também quando eu estava no banco. Ixi, quantas vezes eu já vi gente brigar por causa de aquelas portas giratórias? Então dá uma treta, a pessoa gritando e tal. Eu chegava, eu era gerente, eu não tinha nada a ver com isso, mas a minha mesa ficava próxima. Eu falava, oi, tudo bem? Tá com uma dificuldade? Aí eu falava com o vigilante para não tirar a autoridade dele também, porque ele tem uma autoridade ali. Eu falava, tá tudo bem? Travou com ele? Travou. Falou, tem algum objeto de metal com o senhor? Tem alguma coisa? Põe aqui, por favor. Aí a pessoa passava, obrigado. Ei, como é que você tá? Tudo bem? Então, ou seja, o ato é não falar assim, sai daí, cara, você não tá vendo que você tá com objeto de metal? Não, é entender. E às vezes, você como gestor, você como líder, você não pode tirar o poder dos seus sublíderes. Porque às vezes você é um gestor e você tem líderes. E você vai lá, atravessa o seu líder, você tira toda a autoridade dele, ele vai ficar no canto dele ali talvez amuado, você resolveu o problema, mas quando acontecer novamente, talvez o seu líder não vai nem querer pôr a mão. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa bacana também, de você ser flexível. E eu vou trazer também aqui, compartilhar uma experiência, tá? Que eu tive de situações difíceis. Porque quando a gente fala de conflito, a gente sabe, né? Como nós já mencionamos, tem a personalidade, às vezes tem a questão do controle emocional. Às vezes, uma pessoa vai conseguir tirar você do sério. Às vezes Acontece. É raro, mas acontece. Mas eu lembro que no início da minha jornada como líder, eu tive uma situação que foi muito estressante, e todos os empresários passam por isso, que o funcionário faltava e dava atestado e faltava. E eu lembro que teve um dia que ele estava escalado para ir em determinado cliente, era prestação de serviço, estava escalado e faltou. E quando uma pessoa falta na equipe, acaba desestruturando todo o restante. Impacta todo o restante. Mas a pessoa depois já chegou atrasada lá, quase 10 da manhã e tal. E, enfim, aí eu fui ter uma conversa mais enérgica. Tava dando mais e, enfim, a pessoa tava querendo, acho que forçar, de fato, ser dispensada. E eu não aguentei e me soltei ali não dá mais, tá? Né? E geralmente a gente pensa, né? Vou compartilhar mesmo porque foi algo real e eu sei que as pessoas passam por isso e não sabem depois como lidar, né? E é um processo de aprendizado nosso como líderes, entender também que a gente, em determinados momentos, a gente vai errar porque a gente é ser humano. E o pensamento que foi, poxa, dei a oportunidade para a pessoa, que era uma oportunidade muito boa, que a pessoa veio pedir a oportunidade, dei a oportunidade, e a pessoa depois estava fazendo isso. E eu lembro que daí eu esguelei lá, falei alto. Depois subi na minha sala, respirei, voltei, aí eu pedi desculpa.
né, dessa situação. Isso era um conflito que estava. O conflito da pessoa tá faltando e gerando toda uma situação ali em relação, né, com a equipe mesmo, sobrecarregando às vezes a equipe. E por que eu estou compartilhando isso? Porque às vezes a gente não sabe de fato como lidar, a gente explode. Só que se isso acontecer, a gente precisa também respirar, voltar, pedir desculpa. Eu lembro que eu pedi desculpa e aí eu fui muito clara na minha comunicação. Eu me exaltei, estou errada, quero te pedir desculpas e eu me exaltei porque a sua ação está impactando demais a equipe como um todo. Então, isso não dá mais para acontecer. Qual é a ação que a gente vai ter daqui para frente? Então, assim, foi algo que estava ao extremo e precisou ter uma conversa mais definitiva, de fato, né, da pessoa. E eu me coloquei também para ouvir. Tá, seja sincero. E aí eu fui sincero também em relação à expectativa que eu tinha, né, de tudo que estava acontecendo. Então, assim, às vezes a gente tem conflitos porque a gente criou expectativas, principalmente, às vezes tem... Hoje, eu não enxergo mais dessa forma, porque depois de muitos anos como líder, você às vezes dá a oportunidade e aí depois você vai entender que, tá, você deu uma oportunidade e não necessariamente a pessoa vai querer aquela oportunidade para sempre. Já não cria tanto mais expectativas. Mas, às vezes, a gente cria expectativas, né, que daí pode gerar um conflito. A gente tem a questão da personalidade, às vezes envolve tudo mesmo. Então, eu saber, de fato, que isso vai acontecer, e sempre vai acontecer, de certa forma já te prepara para quando de fato acontecer. Então, para que as pessoas, os líderes, né, e os donos das empresas tenham isso na mente, que vai acontecer. Porque o ser humano hoje ele está bem, amanhã ele não está bem. E se acontecer alguma coisa, não leve para você. Se você levar para você, você não vai ter o controle emocional, você não vai saber como lidar com aquele conflito, você vai se enfiar naquele conflito e você vai, de fato, deixar as emoções ali aflorarem. Então, assim, só para compartilhar algo que foi real e que fez parte ali do meu processo de aprendizado enquanto líder, para poder ali depois saber da melhor forma como gerenciar as pessoas. Só para as pessoas também, os líderes não se sentirem culpados, porque às vezes vai acontecer isso. E até digamos assim, as pessoas vão errar, as pessoas vão ter alguma dificuldade, em algum momento vai te faltar recurso. Né? Então você tem que também ter a paciência consigo mesmo. Que a gente vai entrar depois nesse assunto, tem aqui sobre a questão do autoconhecimento, mas a gente também tem um tópico que a gente citou aqui. A gente não falou da arbitragem, né? A gente falou só de negociação? A gente não falou de arbitragem. Só para fechar então aqui, mais uma técnica, né, de como a gente pode tratar o conflito é a questão da arbitragem. O que é arbitragem? Tenho a pessoa A, tenho a pessoa B. Eu vou ser, de fato, o árbitro. Eu vou ouvir ambos e eu vou dizer qual vai ser a solução. Diferente da mediação, que faz com que as duas pessoas entrem num consenso, a arbitragem ela já vem no sentido de, deixa eu ouvir A, deixa eu ouvir B, e eu que vou decidir o que vai ser feito. Porque às vezes tem situações que vão precisar. Que tem uma pessoa ali que tem, às vezes, obviamente tem que ser uma pessoa preparada, com uma visão, para que ela, de fato, saiba o que ela vai definir. Tá? Mas nesse caso aí, a pessoa, quando ele tem o poder de decisão, ou seja, ela vai arbitrar isso, ela também vai ter um embasamento sobre, por exemplo, é uma pessoa que vai ter a visão sobre o que o negócio espera, é uma pessoa que vai ter visão sobre o que espera do departamento. Então, a decisão dela vai ser visando atender o que a empresa precisa, respeitando as limitações das pessoas, que todo mundo tem o seu máximo e o seu mínimo, né? Mas de uma maneira que fala, isso vai ser o melhor. Sim. Entendeu? Geralmente, no caso de pequenas empresas, acaba sendo o dono. Sabe o que ele espera de resultado, o que a empresa precisa, então geralmente ele que vai fazer essa função.
Legal. Quer entrar no próximo, então? Bora. Ó, aí a gente entra nesse tópico aqui da importância da comunicação e da escuta ativa, né? Então, na comunicação, a clareza e a redução de ruídos. É um pouco do que nós já citamos, né? Quanto mais específico você for, aquilo que você trouxe, melhor vai ser, vai diminuir também a questão do ruído. Quando a gente fala ter clareza na comunicação, é muito você sempre, de fato... Expressar o que deve ser expressado, né? Na verdade, você validar se o outro entendeu o que você falou. Precisa validar. E, às vezes, você pergunta para a pessoa o que a pessoa... Entendeu. Não, você pergunta, você entendeu? A pessoa vai falar, entendi. E, às vezes, ela não entendeu. Não o que você, de fato, passou. Então, não é dessa forma que você pergunta. Não vai falar para ela, você entendeu? Pergunta. Na maioria das vezes, a pessoa fala, entendi, porque ela entendeu o que ela quis ali entender, de fato. Você vai perguntar, o que você entendeu? Específico. De tudo que eu falei, né, do que eu te passei agora, o que você entendeu? Me fale. Aí você vai ouvir o que a pessoa falou para você validar se de fato ela entendeu se era aquilo. Quando ela fala, se tiver alguma coisa que não é isso, você tem a oportunidade de fato de validar. Agora, quando eu pergunto, você entendeu? É uma pergunta aberta. Então a pessoa pode falar sim, não, talvez. Então, essa é uma outra dica. Tá. E na questão da construção de relacionamento. Essa eu acho que eu vou falar. O seguinte, eu acredito que a comunicação, todo mundo se comunica, né? Mas aquele que se comunica de uma maneira mais abrangente, uma comunicação, que a comunicação é conexão. Então, quando você tem estratégia na sua comunicação, você tem a técnica, você sabe se expressar, você passa a mensagem de maneira completa, você cria uma ponte com pessoas. Pode ser uma pessoa, pode ser 10 pessoas, pode ser 1000 pessoas. Então, essa construção de relacionamentos, a comunicação, ela é extremamente vital. Eu falo, e por que eu digo isso? Porque eu cheguei em vários lugares pela minha comunicação. Isso que eu sou um ex-gago, né? Então, tem hora que dá umas travadas. Mas assim, então eu valorizo muito isso. Porque eu dou valor porque eu sei o que já gerou para mim e eu sei o que pode gerar ainda. Então, a comunicação tem uma importância vital. E quando a gente fala de construção de relacionamento, não é só o relacionamento com o cliente, não é só de negócio. Mas, por exemplo, se você conhece uma pessoa, por exemplo, eu te conheci, eu tive um tipo de comunicação com você, que gerou uma conexão, que depois virou um namoro, que depois virou um noivado e virou um casamento. Então, ou seja, a assertividade na comunicação permite o desenvolvimento de uma relação. Então, quando eu digo não se comunica bem ou você tem dificuldade em passar uma mensagem, de se expressar o que de fato você quer falar, a outra parte também vai ter dificuldade de te entender. E se ela não tiver, por exemplo, o que a gente está tendo aqui, que é a empatia de ouvir o outro e fazer pergunta, a outra parte simplesmente vai virar as costas e vai te deixar. E é o que acontece em algumas empresas. A pessoa está ali cheia de dúvida e tal, mas ela não sabe perguntar, ela não está conseguindo se expressar e a pessoa que está ali do lado não sabe fazer uma intermediação, não está sabendo acolher a pessoa. Vai largar a pessoa. E aí a pessoa, depois quando você vai ver lá, né, nos motivos da pessoa ter saído do emprego e tal, não adesão à cultura, ou às vezes ela não gostou do ambiente, enfim, coisas que podem ser resolvidas. Né? Sim. Vamos lá para o próximo. Engajamento e motivação. Né? A comunicação também tem um papel crucial nisso. Se eu tenho uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, eu posso motivar, eu posso demonstrar que a opinião do outro é importante. Então, naturalmente, isso faz com que a pessoa também se engaje mais e se motive também, porque quando a gente fala de motivação, né, eu sempre falo, eu não motivo ninguém. Posso inspirar, mas a motivação vem da pessoa.
Né? Então, eu posso inspirar ela através da minha fala, através do meu exemplo, para que ela esteja sempre motivada. Mas eu, de fato, falar, eu vou te motivar? Não, isso não vai acontecer. Não existe. Mas a maneira com que eu me coloco, a maneira com que eu falo, eu posso gerar esse sentimento na pessoa de que ela faz parte, de que ela é ouvida e de fato, isso tem que ser genuíno também, né? E ela se automotivar porque ela, de fato, se sente bem, né, naquele local, com aquele líder. Eu vou tentar linkar com uma frase que eu gosto muito em relação a ser líder. Liderar pelo exemplo não é a melhor opção. É a única. É a única opção. É a única opção. Então, ou seja, você só se torna líder de alguém ou de pessoas através daquilo que você demonstra de fato e não daquilo que você fala. Então, as pessoas não fazem o que você fala, as pessoas fazem o que você faz. Então, essa é a maior marca que a gente pode olhar para os líderes, né? Então, se você tem ali uma comunicação esdrúxula, você tem uma comunicação em que não gera conexão, seu time também não vai querer se comunicar bem. Seu time vai ter o exemplo de falar, nossa, é muito difícil falar com ele, pelo amor de Deus, nossa senhora, é muito chato, muito difícil. Podemos ir para o próximo? Sim. Aí na escutativa, o entendimento profundo. Bom, quando a gente fala de escutativa, se eu de fato estou aplicando a escutativa, naturalmente eu vou entender o que de fato está acontecendo. Então, quando eu falo de um conflito, eu preciso estar atenta ao que cada uma das partes está falando, está relatando. Porque se eu não estiver atenta, eu não vou nem saber qual pergunta fazer para extrair mais informações, né? E quando eu falo de escutativa, às vezes as pessoas não sabem exatamente o que é, né? Escutativa. Se eu estou aqui e você está falando, por exemplo, você está explicando, eu de fato estou ouvindo o que você está explicando. Uhum. E não estou, ele falou isso, putz, mas eu já linko com uma outra coisa, daí eu já crio... O diálogo interno. Exatamente. Se eu estou criando, às vezes, o que acontece muito, a pessoa está falando algo, eu já estou criando o que eu vou responder para ela. Uhum. Ou seja, eu não estou atenta, eu não estou escutando o que ele está falando, eu estou preocupada no que eu vou responder. Né? Então, quando eu de fato aplico a escutativa, naturalmente eu vou ter ali esse entendimento profundo do que está acontecendo. E é legal até entrar nisso, que é assim, não é porque você está ouvindo que você está compreendendo. Então você tem que ouvir atentamente para poder compreender. Né? Então, mas pode falando que eu estou te ouvindo. E se você tiver dúvidas, você vai perguntar. Exatamente. Você está atento. Legal. O outro aqui é na escutativa a resolução de problemas. Porque acho que está muito ligado com o entendimento profundo, né? Porque se você de fato escutou, está ali ouvindo tudo que está acontecendo, naturalmente você vai conseguir entender a situação no geral e muitas vezes dar a solução. Legal. E aí a outra é o engajamento e a inclusão. Que aí eu entendo que a pessoa, quando você dá a oportunidade dela ser ouvida, ela também se sente acolhida. Então isso acaba gerando uma inclusão. E quando a gente fala de engajamento, a pessoa fala assim, cara, eu gosto desse ambiente, eu quero participar dele, eu quero propiciar. O que são as maiores reclamações dos empresários? Cara, tá difícil contratar, os funcionários que eu tenho não são bons. Mas se você for olhar bem, intrinsecamente, como é que é a comunicação? O ambiente que eles estão, a comunicação é objetiva, é clara, é acessível, né? Então, eu acho que quando a pessoa fala, não, aqui todo mundo pode falar. Não, empresa não é democracia, né? Ali eu posso dizer assim, eu posso ouvir o que você está falando, mas não significa que vai ser a minha lei. Mas que vai ser acatado, né? Que vai ser acatado. Que vai ser ouvido. Se vai ser ouvido. Fizer sentido, ok. Se não fizer sentido, eu vou te explicar.
que não faz sentido. Exatamente. Então é assim que funciona para mim. E aí, se a gente fazendo um fechamento aqui, a gente está falando de um processo que o empresário que está nos assistindo aqui é de autoconhecimento. Sim, totalmente de autoconhecimento. Quando eu falo de ter a habilidade de resolver ali conflitos, gerenciar conflitos, está muito ligado com o que eu conheço de mim. Porque se eu não me conheço, gerenciar, né, os conflitos. Às vezes eu não estou gerenciando nem os meus conflitos internos, eu vou gerenciar outros conflitos. Então, o autoconhecimento está muito ligado a isso, muito mesmo. Ó, e eu acho que legal, tem até um livro aí, né, que a gente quer recomendar para eles. A comunicação não violenta. Ele fala muito de tudo isso que a gente falou aqui um pouco, né? Mas a comunicação não violenta é uma técnica, tá? É uma técnica de comunicação aonde você é mais assertivo e você, de fato, não agride o outro. Porque muitas vezes na nossa comunicação, sem intenção, a gente acaba agredindo o outro. Inclusive, vale citar que esse livro aqui, ó, em alguns países é manual de diplomacia, tá? Isso aqui é obrigatório. Você vê grandes líderes, pessoas que têm um alto poder persuasivo também, eles utilizam essas técnicas de comunicação não violenta. Que é o ato de não gerar atrito, é o ato de deixar claro a comunicação. Cara, é incrível. Eu sou apaixonado. É muito bom mesmo. Apesar de que em alguns momentos a gente erra, né? Eu posso falar por mim, porque eu não vivo 100% isso. Mas em determinadas situações, entra ali como gerenciar um conflito, ó, comunicação não violenta. Isso aqui, a técnica da comunicação violenta, fazer essa observação, porque às vezes as pessoas vão se cobrar muito. Né? Eu tenho que... momento... Tem que ser perfeito. Não é. E é difícil. Não é simples de você... Até você, de fato, introduzir isso na sua vida, vai levar um tempo. Então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. É muito importante, porque às vezes você vai dar um deslize, mas porque tem muita coisa de vivência, de experiência lá atrás que veio com você e contribui para você, às vezes, dar aquele deslize ali na comunicação. Então, exemplo básico. Como é a comunicação dos seus pais? Se a comunicação dos seus pais tende a ser alta, volume elevado, naturalmente para você isso vai ser o normal. E não tem a necessidade, mas para você aprendeu dessa forma. Então, até você conseguir mudar isso, vai levar um tempo, porque é algo que você aprendeu ao longo de toda ali a sua vida praticamente. Né? Legal. Aline, estamos chegando aqui ao final, né? Então, eu acredito que nessa questão do autoconhecimento, você tem que ter também a paciência consigo mesmo, Sim. né? E entender que, assim, existem padrões de comportamento. Você foi condicionado a vida inteira a adquirir padrões. Então, ou seja, você já tem uma maneira de você fazer algo. Então, tenha a paciência de falar assim, como é que eu posso mudar essa coisa? Como é que eu mudo esse padrão? Porque ninguém muda tudo, né? A gente está falando de uma máquina que está aqui, que está 24 horas ligada, então você não pode abrir, apertar um botão, apesar que tem técnica para algumas coisas, mas você não exclui uma crença, você apenas pode potencializar, ou você, como é que é a outra palavra? Potencializa ou minimiza? Não lembro o termo. Eliminar não elimina, né? Você só... Eu esqueci a palavra. Transforma, na verdade. Transforma, é isso mesmo. Então, mas basicamente é isso. A gente espera que você é empresário, você é empreendedor, né, você é líder, hoje seja esse programa que a gente fez aqui, seja um programa de valia e que você potencialize a comunicação, a sua comunicação e também possa transmitir isso para o seu time. Isso, e tenha paciência. Porque imagine que você é a pessoa na sua empresa que
teoricamente, é a que mais busca se desenvolver, né? Em tese, sim. Em tese, é isso. Então, imagine, se para você é difícil, imagine para as pessoas do seu time, que nem tem esse conhecimento, nem tem a consciência do tanto de coisas ali que ela poderia desenvolver. Então, a gente também precisa ter paciência com o time. Você vai se desenvolver para que você tenha técnicas para que possa lidar melhor com todas as pessoas ali da sua equipe. Né? Mas não queira cobrar que a sua equipe tenha esse mesmo conhecimento, que nem sempre vai acontecer. Nem sempre você pode inspirar a sua equipe para que eles busquem se desenvolver, que com certeza vai facilitar muito o seu dia a dia. Mas não queira cobrar que eles adquiram o mesmo conhecimento. Legal. Então é isso. Então é isso. Vai encerrando por aqui. Se Toda gostou, quinta-feira, dá um like. larga o dedinho no like aí, que ajuda bastante o nosso canal, tá? E se inscreve também. E é isso então, Aline. Muito obrigado por hoje. Obrigado, pessoal. E até a próxima quinta. Tchau, tchau.